Muito bom dia. Hoje é terça-feira, 21 de junho de 2011. Está aqui comigo o vereador Superintendente Otavinho Santos, que é o nosso convidado de hoje. Vereador, seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia. É uma honra recebê-lo aqui no Jornal da Câmara. Bom dia, Edmilson. Bom dia a todos os telespectadores, a produção do programa. E dizer da satisfação renovada de mais uma vez aqui participarmos desse programa e principalmente antecedendo sempre as sessões ordinárias, já que provavelmente será a minha participação a última desse semestre em função do recesso. Então vamos aproveitar bem para nós debatermos os assuntos que estão aqui sendo alvo de grande movimentação na cidade de João Pessoa. Vereador, a Câmara Municipal recebeu uma matéria aí do Executivo que está sendo questionada, né, pela bancada de oposição, da qual o senhor faz parte. É exatamente o projeto que cria o Sistema Municipal de Áreas Protegidas de João Pessoa. Em outras palavras, que vai cuidar aquela história dos parques, né, da cidade de João Pessoa. O que é que o senhor e a bancada de oposição, o que é que vocês estão contestando em relação a esse projeto e que providências pretendem tomar? Veja bem, o que nós pretendemos e na oportunidade nós externamos é que, na verdade, nós tivemos por parte do governo, da bancada de sustentação do governo, querer tratorar, na linguagem popular, toda a tramitação do projeto, porque é um projeto de uma abrangência muito grande, de uma complexidade muito grande, e que nós desejaríamos debater, discutir com transparência sobre este sistema municipal de áreas protegidas. Até porque ele se trata de não só dos parques, mas também da Mata Atlântica, do que pouco resta da nossa Mata Atlântica. E nós gostaríamos de saber porque, na verdade, o projeto que eu tenho aqui, ele na verdade, é de uma amplitude muito grande e que nós não poderíamos, diante dessa situação, se não, para a população ter uma ideia, são várias páginas e que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, mas nas comissões temáticas, aquelas que discutem o mérito, não houve reunião. É tão verdade que eu trouxe aqui, inclusive chamei a atenção do presidente na quarta-feira, quando eu cheguei na casa disse: senhor presidente, eu tenho dois projetos importantes. Temos pareceres diferentes, e um outro que não houve reunião da Comissão de Meio Ambiente. E comuniquei a ele. Surpresa minha, quando eu estava dando a entrevista, aí disseram que o projeto tinha sido aprovado. Ora, se não houve reunião da Comissão de Meio Ambiente, como apareceu o parecer? Fizeram um parecer e surgiram exatamente as assinaturas, mas não houve a reunião da comissão. É tão verdade que eu trouxe aqui, no dia 27 de maio, a reunião que houve, esteve presente o vereador Sérgio da SAC, presidente, e o vereador Aristábulo Santos, vice-presidente, e o vereador João dos Santos. Os vereadores Bruno Farias e Jorge Camilo não compareceram, mandaram justificativo. Está aqui a ata, para dizer que nós estamos mentindo. Não tivemos reuniões, até porque o próprio presidente Duval Ferreira, está aqui também, ele em abril reuniu os vereadores para mostrar como deveríamos nos comportar diante das comissões. Está aqui. Fez inclusive um organograma, como nós deveríamos nos reunir, e aqui diz claramente as reuniões das comissões permanentes, que elas iriam se reunir ou nas segundas ou nas sextas-feiras, e iríamos ter a oportunidade de ser transmitido pela TV Câmara, e nada disso aconteceu. Como é que, diante de uma complexidade dessa, votar uma matéria dessa magnitude? Agora, o que foi que aconteceu? O governo reuniu os vereadores, e aí, me perdoe o vereador Sérgio da Saca, rindo, disse que tinha ocorrido a reunião, como na verdade o parecer foi feito lá no gabinete do prefeito
em dia anterior. Então isso é só para colocar para a população que nós queremos, no mínimo, respeito a este poder, respeito à técnica legislativa, ao trâmite processual, para que, no mínimo, discutirmos uma questão como esta. Porque se eles têm maioria, não tem problema. Nós nos curvamos à maioria. Agora, nós não podemos não podemos aceitar que venha a ser votada uma matéria dessa magnitude, dessa grandeza para a cidade de João Pessoa, sem nenhuma discussão. Qual é o problema de vir aqui a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento, vir aqui as entidades ligadas ao meio ambiente? Porque, meu caro Edmilson, aqui trata de toda uma área de conservação, do ecoturismo, educação ambiental, extrativismo, manejo, parque municipal, a renaturalização, restauração, serviço ambiental. Agora, eu pergunto aqui aos vereadores e à população, a quem interessa, quem foi que adquiriu imóvel no entorno dessas reservas, dessas áreas protegidas? Você imagine o preço dos imóveis desse entorno. Nós temos que discutir isso, a valorização, porque se trata de qualidade de vida. Mas, na verdade, quem é que não quer? Um grande salto, Exatamente. Mas o que eu gostaria de saber, vereador, e eu acho que todos os nossos telespectadores, é que providências vocês vão adotar em relação a isso? Vão procurar a justiça ou o assunto vai se resumir ao debate aqui no plenário? Não, nós vamos entrar com uma ação, aliás, já está pronto para anularmos a votação. Porque a votação, ela foi atropelada. Ela foi, na verdade, por parte da bancada, né, sem ter o rito processual obedecido. E por esta razão nós fizemos uma correspondência ao presidente, nos afastando, porque qual é o sentido de existir comissão? Se quando é do interesse do governo, ele não respeita nem as comissões. Então, nós tomamos a decisão de nos retirar até que o presidente restabeleça a ordem, porque um poder legislativo não pode funcionar sem as devidas comissões. Eu acho que na democracia, e aqui me surpreende alguns vereadores que, inclusive, que têm famílias que sofreram, foram caçados, não é, perseguidos no regime autoritário e querem agir da mesma forma, de uma maneira arbitrária, truculenta, sem respeitar o debate. Uma casa legislativa, um poder legislativo é para se debater com transparência. A quem interessa fazer uma tramitação tão rápida, de áreas tão importantes para a cidade, que é para o equilíbrio sustentável? A quem e quais são os proprietários das áreas do entorno desses parques? Tudo isso tem que ser debatido amplamente com a sociedade. E é meio complicado, vereador, a existência da democracia sem o contraditório. Aí fica difícil. É por isso que nós queremos evitar, por exemplo, o que ocorreu, que está sendo acionado na justiça, a questão do Parque Paraíba com a questão do Aeroclube. Exatamente. Que a justiça revogou, causando um dano de 2 milhões de reais para o Aeroclube. A questão do Cuiá, que até agora a população está aguardando o desfecho da ação na justiça, para evitar tudo isso. Até porque, olha o que eu recebi aqui. Recebi do Ministério Público. E eu quero zelar por esse poder. Está aqui, olha. Está aqui, ó. E os vereadores vão ser responsabilizados. O promotor de justiça da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público da comarca, do uso de suas atribuições legais e tendo em vista a disposição incerta no artigo 129, 6º da Constituição Federal, notifica o senhor, Tavinho Santos, vereador, com endereço na Rua das Trincheiras, centro. O que é que ele está pedindo aqui? Informações pormenorizadas acerca do fato noticiado referente ao decreto de zoneamento do altiplano. Do altiplano. Eu estou fazendo isso para zelar por esse poder, para que tenha transparência. Depois vem aí uma operação da Polícia Federal, alguém for preso porque não obedeceu a Constituição, não obedeceu o trâmite legal. Eu estou zelando pelo poder. É isso que eu quero, absolutamente isso. Agora, os vereadores querem fazer, assumam a responsabilidade. Eu não vou assumir. Isso aqui
vou chamar a atenção do senhor presidente para que não venha a ocorrer no futuro dano não só para o poder, mas para determinados vereadores que vão responder na justiça. Por quê? Você sabe da gravidade do que é um sistema municipal de áreas protegidas? Quer a ver com toda a cidade, o seu conjunto de áreas protegidas, que tem a ver com a Mata Atlântica, com os parques, com a questão ambiental da cidade, do desenvolvimento sustentável. E é isso que nós queremos. Inclusive está aqui na Justiça, só para chamar a atenção dos vereadores. Uma ação que foi empreendida no dia 6, já teve uma movimentação. Auto para despacho. A coisa está andando. Quem estiver pensando que não, agora, tenham cuidado para não fazer as coisas erradas, para não cometerem ilicitudes e, consequentemente, pagar um preço muito alto no futuro. Vereador, o senhor foi o relator no último plano diretor da cidade de João Pessoa, se não me engano. Foi o relator do último plano diretor. E tem manifestado muita preocupação com as questões ambientais aqui da cidade. Mas o que a gente percebe é que, por exemplo, o Altiplano Cabo Branco, como o senhor acabou de frisar ainda há pouco, que é uma área de preservação permanente, mas aquela área está literalmente sendo dissecada pela especulação imobiliária. O que é que o senhor pretende fazer a respeito, já que tem um conhecimento de causa profundo sobre essas questões da cidade? Olha, tem essa ação já, ação popular na Justiça. O promotor já notificando aqui os vereadores, eles querem saber por que foi que aconteceu. A prefeitura fez por decreto que não pode. Mas é uma lei complementar. É exatamente isso que eu queria atropelou saber. todo o procedimento legal. O que é que os vereadores têm a ver com isso? No caso aí, por que os vereadores estão sendo notificados? Porque o vereador é o poder legislativo. O vereador é o poder legislativo e nós temos que informar toda essa tramitação. O que é que foi aprovado desta casa? E nós vamos remeter. Inclusive essa matéria também. Não, nós temos o plano diretor, que mexeram com o geoprocessamento fora do que foi aprovado desta casa. Certo. E o próprio executivo, no semanário de 2009 para 2010, fez uma correção dos mapas, que são os anexos do plano diretor, sem passar por esta casa. Isso é uma falha. Isso é grave. É muito grave. É crime. Muito grave. Agora, vão responder sim, e nós vamos passar para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, para que nós não possamos ser responsabilizados por dano à cidade de João Pessoa. Nós somos representantes do povo dessa cidade. No mínimo que nós temos que fazer é ter prudência, debatermos exaustivamente. Por que a pressa de aprovar um projeto como esse, que trata das áreas mais nobres da cidade? Ou será que nós vamos ser responsabilizados, por exemplo, por a questão da Fazenda Cuiá, da questão do Aeroclube, das áreas importantes que atropelaram todo o rito de desapropriação, com valores questionáveis? Tudo isso nós queremos. Agora, nós vamos mandar também para a Justiça esse projeto de sistema de áreas protegidas. Que isso aqui, o que nós queríamos era exatamente debater, porque aqui fala em desapropriação, aqui fala em Mata Atlântica, fala de todos os procedimentos, só que não trata aqui, que nós gostaríamos de saber, quais são essas áreas, qual é a dimensão dessas áreas. Tudo isso precisava de, no mínimo, transparência. Está vendo aqui? Principalmente custos também. Custo. Né? Saber quanto vai custar, quanto o contribuinte vai pagar por isso. Pois é, você sabe, aqui tem uma matéria aqui, por exemplo, do Cuiá, onde, veja que diferença do Cuiá, de desapropriação num tempo recorde, pagamento praticamente à vista, e a prefeitura querendo desapropriar a área, querendo pagar 1,84 por metro quadrado pelos 75. Você sabe o que é R$ 1,84 para uma área do Aeroclube? Enquanto isso pagou 12 milhões na Fazenda Cuiá. Qual é a terra mais nobre, mais cara? É a do Bessa ou é a da Fazenda Cuiá? Pagar 5 milhões numa área daquela, porque o Parque Paraíba, do Bessa, era 25% só que o Aeroclube ia usar, o restante era para o parque. A prefeitura desapropriando por 1,84 metro quadrado, enquanto no altiplano pagar 12 milhões por uma área também de preservação. Porque em qualquer loteamento
Aliás, prejudicaram até o proprietário da A questão área. dos 12 milhões foi Cuiá, no caso, Do né? Cuiá. Cuiá. Então, o que nós estamos aqui mostrando para os vereadores é que nós não precisamos, mesmo que o governo tenha maioria, qual é o problema de se debater? Com transparência. Nós discutirmos. Agora, querem fazer dessa maneira, dessa forma truculenta, atropelando os regimentos, atropelando tudo, façam porque tem maioria. Agora, sejam mais na frente responsabilizados. E hoje o Ministério Público, Polícia Federal, está acompanhando. E estão acompanhando. É tão verdade que eu repito mais uma vez. Está aqui, ó. Doutor Rodrigo Silva Pires de Sá, promotor de justiça. Ele vai saber de tudo isso. E aí assumam a responsabilidade. Eu, como já tenho experiência nesta casa, e quero zelar por este poder, por esta casa, e também pela minha pessoa. Eu só quero dormir tranquilo, eu não quero é que chegue querendo nos responsabilizar por uma coisa que nós não temos essa responsabilidade. E dizer mais, não houve reunião da comissão de meio ambiente, porque eu estou aqui documentado. E vieram atropelar, votaram, alegando que tinham parecer. Parecer! Fizeram no gabinete do prefeito, trouxeram aqui um parecer assinado. E aqui na sala, ao lado onde nós nos reunimos, nós conversamos informalmente e os vereadores estavam lá, concordando que deveríamos ter essa sessão especial. Nada disso posteriormente foi obedecido, porque veio uma ordem de cima da prefeitura para que fosse votado atropelando todo o processo. Agora, entendo eu que o presidente da casa, como uma pessoa responsável, como uma pessoa que é o guardião deste poder, hoje, ele tenha que obedecer todo o rito processual para não ser pego lá na frente. E o senhor acha que, depois desses apelos, depois das advertências que o senhor fez aqui, o senhor acha que pode haver reversão em relação a essa matéria? Eu espero. Porque eu irei levar... Porque primeiro fui provocado pelo Ministério Público. Depois é obrigação minha de fazer isso. Porque... De prestar todas as informações e querer que esse poder tenha respeito pela sociedade. Por isso que tem várias PEC lá em Brasília querendo acabar com as câmaras de vereadores. Porque na grande maioria, principalmente nas cidades menores, onde o executivo é quem manda mesmo, é a extensão do executivo, então da forma que o poder legislativo municipal, se não se der o valor, é melhor que realmente transfira diretamente para ser uma secretaria municipal e não servir apenas aqui para ter gasto com o custo de um poder como este e esse poder não ter pelo menos a responsabilidade de debater os temas importantes da cidade. Aproveitando aí, nós temos um pouquinho de tempo ainda, vereador, e é um assunto que a gente não pode deixar de discutir, é a questão da LDO, que já houve todas as audiências, e eu gostaria de saber o que é que o senhor priorizou nessa LDO e se tem esperanças de que as emendas dos vereadores sejam realmente atendidas pelo Executivo. Na verdade, o Executivo no Brasil, aliás, tem poder demais e não se respeita muito ao Legislativo. O Legislativo tem a boa intenção, o Legislativo tem a iniciativa, mas aí o que se prevalece é a iniciativa do Executivo. Ou se muda isso no país, ou nós vamos pagar um preço muito alto para o nosso processo democrático. A democracia hoje no Brasil só serve aos poderosos. Por exemplo, aqui os pobres. Os pobres vão para o Serrotão, para o presídio do Roger, e os ricos vai para o STF. Chega lá, tem um tratamento diferenciado, como nós tivemos em vários casos. Por quê? Porque é uma democracia frágil, onde um poder legislativo, um poder judiciário depende ou são submissos ao Executivo. Por quê? O Executivo é chefe de Estado, é chefe de governo, coisa que isso é tão importante dizer para a população que hoje quem legisla é o Executivo através de medida provisória e é o Judiciário interpretando e o Legislativo, a única coisa que pensa é transferência de recursos, como ele deveria estar legislando, fazendo pelo menos o equilíbrio entre os poderes judiciário, legislativo e executivo. Agora, no nosso caso aqui, o poder municipal é muito mais grave ainda,
Porque tem pessoas aqui que um projeto desse aqui, se perguntar sobre um determinado artigo, não sabe nem qual é o artigo. Votaram porque mandaram votar. Essa que é a realidade. Não tem nem a preocupação de saber, por exemplo, percentuais de gasto com educação, de saúde. Então, como é que você pode desempenhar um papel de legislador, de fiscal, diante do executivo, se você se preocupa com outras coisas como o assistencialismo? É como diz a música de Tom Oliveira, o que acontece hoje do executivo. Cheio de buraco, cheio de problemas, aí o prefeito cria uma micareta, traz uma banda da Bahia, e aí o povo achando bom, e a mesma coisa é o poder legislativo hoje nesse país. É simplesmente hoje uma extensão do executivo. E nós temos que lutar, que brigar por isso. E vamos brigar para ver se realmente o poder legislativo exerce, né, fundamentalmente o papel para que foi criado. Mas, vereador, nosso tempo acabou. Eu gostaria de agradecer sua presença aqui no Jornal da Câmara e desejar sucesso daqui a pouco, durante a sessão ordinária. Eu que agradeço. Fique à vontade aí para agradecer nossos telespectadores. Agradeço e quero desejar a todos um bom São João, um bom São Pedro, até porque são festividades de cultura muito forte no nosso Nordeste, no nosso estado. E estamos entrando num recesso breve, né, que é apenas 15 dias, para nós voltarmos já no mês de início de agosto com muito trabalho, procurando beneficiar a maioria da população dessa cidade. Tá, obrigado, vereador. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Nós voltaremos a nos ver amanhã às 9 horas. Tenham todos um bom dia e até lá.